Meus amigos e meus irmãos, estamos de volta para mais uma mensagem da palavra dele ou de Deus ao nosso coração. Nós falamos na mensagem anterior sobre 2 passos para entrar no reino de Deus, apenas 2 passos. Vimos alguns exemplos de pessoas que entraram, pessoas que não entraram, e eu gostaria de continuar falando sobre esse assunto, ainda tendo como texto base o texto básico aqui, o capítulo 5, verso especialmente 24 de João. Foi o texto que lemos na mensagem anterior. Vamos continuar lendo esse versículo durante algumas mensagens. Vejamos mais uma vez a leitura do texto. Jesus foi quem falou: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Você está vendo que o verbo aqui está no presente? Tem a vida eterna. Por que a vida eterna? Porque a vida que temos é passageira. Tiago disse que é como um vapor que aparece por um momento e logo desaparece. Estamos aqui, logo não estaremos mais aqui. Portanto, a vida eterna somente em Jesus. E esta vem a nós e passa a ser nossa quando ouvimos a palavra de Deus e cremos em Jesus ou em Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não é interessante? Vamos ver aqui 2 palavras que definem totalmente este assunto. Aquele que ouvir a minha palavra. Perceba que Jesus não disse aquele que escutar as minhas palavras. Ele disse aquele que ouvir as minhas palavras. São 2 palavras que constantemente nós usamos e elas têm um significado ou significados bastante diferentes. A palavra ouvir e a palavra escutar. A palavra ouvir, por sua vez, significa entender e atender prontamente aquilo que está sendo dito. Portanto, uma pessoa que é recomendada a fazer uma tarefa e essa pessoa não faz a tarefa, ela apenas escutou a ordem, mas não executando a ordem significa que ela não ouviu, porque ela não fez o que era mandado a fazer, portanto, ela não atendeu. Ela nem ouviu e ela não atendeu, porque a prova de ter ouvido é atender aquilo que está sendo mandado. O que disse Jesus? Ele condicionou a vida eterna em ouvir e não em escutar. Ele disse: aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Escutar, ou seja, exatamente escutar, tem uma diferença muito grande de ouvir. Porque se ouvir é entender e atender o que está sendo dito, escutar significa apenas perceber, tomar conhecimento por meio dos sentidos. Todas as coisas, todos os sons emitidos a gente escuta, mas há som que você há de concordar comigo que nós não conseguimos definir o que quer dizer aquele som, aquele barulho.
É possível que, se nesse momento você parar para escutar, você vai perceber com os sentidos, especialmente com os ouvidos, algum som. Faça o teste, por favor. Mas aquele som que você está ouvindo, a menos que seja alguém falando legitimamente, você não vai entender. Olha, mesmo as pessoas falando, se elas não emitirem um som distinto, mesmo assim não dá para se entender. Aquilo que se está fazendo não é ouvindo, é escutando. Porque escutar significa simplesmente, repito, perceber. Eu estou percebendo, mas não estou entendendo. É tomar conhecimento por meio dos sentidos. Eu quero levar o querido irmão e amigo para um texto interessante para provar essa questão em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 trata do cumprimento da profecia do profeta Joel, capítulo 2, da profecia de Jesus no capítulo 14 e capítulo 16 de João, quando ele falou sobre a vinda do Espírito Santo. Tanto o profeta Joel quanto Jesus disse que o Espírito Santo de Deus um dia viria para habitar em nós. Porque no tempo passado o Espírito Santo agia no ser humano. Mas agora, nessa época, depois da ascensão de Jesus, que ele veio ao mundo, quer dizer, especialmente ou mais precisamente 50 dias após a ascensão de Jesus ao mundo, o Espírito Santo veio e ele veio para ficar em nós. A partir deste momento, segundo a Bíblia Sagrada, ele está em nós e habita em nós, ao ponto de Jesus dizer: vocês o conhecerão porque ele habitará em vocês, ele está em vocês e habita em vocês. Ele usa-nos como casa para a morada de Deus no Espírito, na linguagem do apóstolo Paulo. Então essa profecia se cumpriu. Jesus Cristo disse: se eu não for, ele não virá a vós. Portanto, Jesus, depois de ressuscitar, subiu aos céus e o Espírito Santo veio. O cumprimento dessa profecia ou dessas profecias estão em Atos capítulo 2. E, segundo o texto, em Jerusalém habitava muitos judeus piedosos e várias nações que habitavam em Jerusalém naquele dia quando o Espírito Santo veio. E aqui eles escutaram o movimento do Espírito Santo, esse movimento simbolizado, segundo a Bíblia, simbolizado simplesmente como que um vento veemente. Mas eles não entenderam, porque eles não ouviram, eles só escutaram. Isso aqui é o exemplo de alguém que escuta alguma coisa, mas não entende. Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 2 diz o seguinte. Eu vou ler o verso 1 também, que é importante. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer 50 dias após, é o significado da palavra Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Está tratando dos apóstolos, estavam no mesmo lugar, em Jerusalém, conforme Jesus havia ordenado. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente. Não era um vento, mas era como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então veio um som como que de um vento veemente e impetuoso, forte, e encheu a casa em que eles estavam assentados. O verso 6 vai dizer o seguinte: E quando aquele som, ou seja, e quando aquele som ecoou ou ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa. Aqui a prova de que eles não entenderam aquele som. Eles estavam escutando, mas não estavam entendendo, porque todos estavam confusos.
Diz aqui que a multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Portanto, o Espírito Santo, distribuindo entre os apóstolos a língua como queria que eles falassem, eles falavam sob total domínio do Espírito Santo. Uma língua tão conhecida que eles escutavam, porém não estavam entendendo aquele evento. Mas é verdade que eles ouviram os apóstolos falar na língua em que nasceram. Obviamente, se havia ali várias nações, as línguas seriam estranhas para os estrangeiros. Uma língua conhecida, porque era a língua em que eles nasceram, porém, língua desconhecida. Entendemos aqui que, no caso, era idioma. No idioma em que eles nasceram, eles estavam falando. Porém, outras nações que conheciam e tinham outros idiomas e não haviam estudado o idioma em que os apóstolos falavam, obviamente não entenderam. E por isso ficaram confusos. Eles estavam apenas escutando. Por isso Paulo disse que as línguas não são sinais para os salvos, mas um sinal para os perdidos, como foi o caso de Cornélio e aqueles que estavam em sua casa. Quem conhece o texto, isso é muito claro. Nesse caso, o que eu quero dizer aqui é tirar a dúvida, é a palavra escutar. Eles estavam apenas escutando. Vamos para o verso 12 e ver o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer. E todos se maravilhavam e estavam perplexos. A palavra perplexos é que eles estavam sem rumo certo, sem destino certo, porque eles não entenderam. Eles estavam suspensos naquele momento, porque eles apenas escutavam, mas não podiam definir exatamente o que eles falavam. Dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? Ou que quer isso dizer? E outros, zombando, disseram, estão bêbados. Portanto, observa que a confusão que eles fizeram por não entender a palavra dada ou dita pelos apóstolos. É por isso que Jesus disse aquele que ouvir e não aquele que escutar. Porque quando você ouve algo que você não entende, isso vai causar uma confusão e não um discernimento. Se o Senhor permitir, estaremos de volta na terceira mensagem desse texto, mostrando para você o que é ouvir. Aprendemos aqui o que é escutar, baseado no texto bíblico, mas na próxima mensagem, se o Senhor permitir, estaremos aqui para mostrar em outro texto bíblico o que é a palavra ouvir, inclusive nesse mesmo capítulo, se Deus nos permitir. Mais uma vez, muito obrigado. Deus permita que você não esteja apenas me escutando, mas esteja me ouvindo, entendendo e procurando atender aquilo que está sendo dito pela palavra de Deus. Um forte abraço, até a próxima mensagem. Eu quero terminar mais uma vez orando por você e por nós também. Pai querido, muito obrigado por esses momentos aqui juntos, aprendendo mais uma vez da palavra do Senhor. Fala, Deus, ao coração das pessoas que me assistem neste momento, que estão ouvindo esta palavra. Abre os seus sentidos espirituais para que eles possam compreender, Deus, e atender aquilo que o Senhor quer que façamos. Rogamos, meu Deus, pelas suas famílias, guarda-os debaixo dos teus cuidados. Nós oramos no precioso nome de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Um forte abraço a você e a sua família. Te aguardo na próxima mensagem.